Vamos lá, ô Felipão. Seguinte, a gente repercutiu aqui ontem a situação que estava acontecendo no clube com. Tudo começa com o momento que a diretoria do Flamengo passa por cima do José Boto e desiste da contratação do Mikey Johnston, jogador do West Bromwich, que atua na Championship, segunda divisão da Como é Inglaterra. o nome? Como é o nome do Mikey cidadão? Johnston. Entendi. É assim, é isso. É tipo, sei lá, Cara, tipo, a Rascaeta toca a bola, Mikey Johnston recebe. como que a Globo ia chamar ele, Não, assim? ia chamar de Mickey. Mickey John. Mickey John. Mickey John. Agora na Globo é Mickey John. Os caras acham que a gente é o Homer Simpson, assim, né? É isso, cara. Assumidamente, o brasileiro é burro, tem que simplificar. É, Mickey. é isso aí. E o Pô, nome dele é escrito Mickey, assim, é exatamente Mickey. Enfim. E aí, Felipão, ali a gente ficou claro que causaria um racha. Eu falei sobre isso ontem, que via uma chance do Porto, pouca dele continuar, não sei que ele se acertasse com os diretores, porque não é muito comum. Ou o cara tem carta branca para trabalhar, ou o cara não tem. Você imagina você negociar com um jogador, trabalhar na transferência desse jogador, você convencer esse jogador a deixar o seu país, esse jogador arrumar tudo, tá com passagem marcada para o dia seguinte, de repente, por um veto da diretoria, por conta, dizem aqui, de uma pressão de torcedores nas redes sociais, passa por cima da sua escolha. E você que combinou tudo com o jogador, você tem que ligar para ele e falar: mano, passaram por cima de mim aqui, revogaram, você não vai mais vir. Imagina isso, o nossa. cara perde credibilidade, perde moral, fica com cara de tacho e chega no clube e vê que não, cara, que ele não tem mais peso nenhum. E o próprio VSR comentou ontem, né? Se foi a torcida e a pressão que fez com que o Flamengo não fizesse, não concretizasse a contratação do jogador, acabou o trabalho do Boto. E, cara, e aí eu falei sobre isso, né? Você falou, pô, mas que bom que o Flamengo conseguiu se livrar de uma contratação duvidosa. Então eu falei, tá, mas como vai ficar essa relação? Porque às vezes é menos pior você ter um jogador ruim do que deteriorar todo um trabalho que está sendo construído. E parece que está deteriorado. Vamos entender aqui as apurações mais recentes dos jornalistas que cobrem o Flamengo, os bastidores do Flamengo, entender como a situação está hoje. Tá? Vene Casagrande, bastidores, desistência da contratação de Mikey Johnston causa situação extremamente desconfortável no Flamengo. O diretor de futebol, José Boto, não gostou e quer conversar pessoalmente com o presidente BAP. O dirigente português quer entender se será sempre assim e se há confiança ou não no seu trabalho. O clima internamente está estranho, inclusive as negociações do Flamengo estão paralisadas nesse momento até que Boto e BAP conversem. Isso vale para Carrascal, por exemplo, que agora tem a situação travada. Teve uma outra apuração mais para frente do Diogo Dantas, aqui do Globo Esporte, do O Globo, que diz: José Boto avalia pedir demissão do Flamengo após veto à contratação de Mikey Johnston e um aumento de fritura. O diretor de futebol não esconde a insatisfação e estuda pedir para sair do clube carioca. O aumento da crise com o departamento de futebol vem desde a eliminação na Copa do Mundo de clubes, com o descontentamento dos jogadores com o Boto e também com o Felipe Luiz. Então até o Felipe Luiz está nesse balaio, hein? Jogadores descontentes com o técnico, quem diria? O que o Felipe Luiz fez? Não tô sabendo. O veto do presidente BAP à contratação do irlandês Mikey Johnston piorou a situação. Agora Boto aguarda o respaldo do presidente sobre a continuidade do trabalho, que teve um desgaste enorme exposto e o discurso de profissionalismo colocado em xeque. Felipe, aí teve essa revelação do jornalista Miguel Neto aqui com um print. O jornalista Júlio Miguel Neto expôs o print de uma conversa com José Boto. Na conversa, Boto disse que não gostou da situação causada recentemente e que vai haver com certeza uma conversa. Também é possível ver outra mensagem de Boto. Off. Real motivo. Encontramos uma opção melhor e não haveria vaga de estrangeiro. Caralho. Aí é foda, hein? Caralho, o José Miguel Neto aí também jogou pro caralho a fonte dele, né? Meu, acabou com a Foda, fonte. acabou. O cara meteu o público que era off. Não, se Pô, aí for isso, aí, mano, na verdade, assim, os caras estão fazendo um teatro
Mas tá tudo certinho lá dentro. Porque se for isso, que os caras encontraram uma opção melhor, mano, fica feio, hein? E aí, Felipe, ó, saiu... Várzea, hein, velho? Várzea, cara. E aí saiu aqui o PVC falando sobre esse assunto hoje. Vamos ouvir aqui. Deixa eu colocar o áudio pra vocês. Conversei agora com o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, a respeito da possibilidade de troca no comando do Flamengo. Ele diz textualmente o seguinte: eu jamais cogitei mudar o comando do futebol do Flamengo. Em outras palavras, ele está dizendo que o Flamengo não vai abrir mão de José Botto como diretor executivo. Se houve erros nas últimas semanas sobre a questão da possível ou não possível venda do Pedro, o Flamengo não está colocando jogadores à venda. O Flamengo entende que o elenco é o elenco até o final do ano e que, se tiver proposta, como qualquer clube brasileiro, vai avaliar as propostas. Se vai chegar ou não vai chegar uma proposta de 15 milhões, de 10 milhões, a gente vai entender nas próximas semanas. Teve uma crise a partir daí. Crise, você olha no olho, fala a verdade, resolve o problema. O BAP diz que jamais passou pela cabeça dele, presidente do Flamengo, trocar o comando do futebol rubro-negro. Até segunda ordem, José Botto é o diretor executivo de futebol do Flamengo. Bom, Felipão, crise então estancada, é isso? Continua o trabalho, tudo bem, como se ela tivesse acontecido. Como você vê até agora a temporada do Flamengo, passando antes do Super Mundial, passando pelo Super Mundial, o vislumbre que o Flamengo tem no próximo semestre? Como você observa o trabalho do José Botto? Vi hoje, por exemplo, que tem time do Catar interessado no Mikael, por exemplo, pagar uma bela grana. Tem essa perda do Gerson. Uma situação indefinida do Arrascaeta, né, que foi muito cobrado nesse jogo contra o Bayern de Munique por estar numa rotação abaixo, coisa que a gente já vinha falado há algum tempo aqui. Você tinha salientado para isso no jogo contra o Palmeiras. Sim, ele anda em campo. E o Flamengo tem essa situação do Pedro absolutamente indefinida também. Você vê o José Botto como o nome ideal para capitanear esse momento de reformulação do elenco do Flamengo? Cara, o Botto, que seria o cara pra ser o algodão entre os cristais ali, como dizem no linguajar da bola, ele tá jogando gasolina na fogueira, né, cara? Impressionante, cara. É impressionante, assim, era pra ser o cara pra ser o catalisador de todos os problemas ali, abafar e não deixar vazar pra imprensa, mas ao que tudo indica, ele mesmo tá vazando pra imprensa. Ele mesmo que tá envolvido nessa questão do Mike Johnston aí. Meu Deus do céu, cara. Assim, o Flamengo não teve uma participação ruim no Mundial. Era pra tá tranquilo agora, pra tá focado em contratações importantes, em estar ativo no mercado, mas não, parece que a coisa tá degringolando lá dentro e tem que aparar as arestas internamente, resolver essa questão aí, porque teve a questão do Pedro, de ser colocado à venda pela própria diretoria, isso foi vazado pelo Mauro César. Inclusive ele mesmo mostrou os prints depois e ninguém sabe quem é aquela pessoa que estava falando com ele ali. Muitos cogitam ser alguém de Portugal pelas palavras usadas ali nas mensagens com o Mauro. O Arrascaeta, vamos lembrar, tem print dele no Instagram com frase enigmática aí. E muitos torcedores cogitaram também ser indiretas para o José Botto. Tem o Pedro insatisfeito, que não renovou e agora está sendo colocado à venda. Está insatisfeito também com o próprio Felipe Luiz por não ter sido usado com a frequência que imaginou no Mundial. Tem também a questão da saída do Gerson, que foi muito, muito traumática, foi muito polêmica também. O cara que renovou 2 meses, 3 meses antes e depois saiu, com o pai agindo nos bastidores ali, etc e tal. Cara, impressionante como o Flamengo é um caldeirão, velho. Um caldeirão. Como não consegue se livrar. Pode entrar a diretoria que foi. A gente, há 2 semanas aqui, a gente elogiou essa diretoria. O Babi parece ser um cara bem mais tranquilo,
sabe? Uma diretoria bem menos fanfarrona, como era a anterior, sobretudo na figura do Marcos Braz, mordedor de virilha e tudo mais. Cara, essa parecia ser, pô, o Flamengo agora vai agir nos bastidores como diretoria, como um profissional. Vai acompanhar o time em campo, mas não. Parece mais uma vez ser uma panela de pressão, assim, cara. Impressionante como tudo no Flamengo vaza, cara. Tudo do mesmo jeito que eu critico o Palmeiras, que é um clube extremamente fechado, que você não sabe absolutamente nada, que quase ninguém tem informação de nada que acontece internamente no clube. No Flamengo é o contrário, assim. Tudo vaza, cara. Tudo vaza e vira um grande Big Brother, vira uma grande polêmica. O clube não tem paz, assim. Parece que o Flamengo não tem uma semana de paz, uma semana de tranquilidade, assim. Isso é prejudicial, né? Isso acaba interrompendo trabalhos. O Flamengo não tem continuidade de trabalho. Tá sempre mudando de treinador, tá sempre mudando de prisma, de foco. É foda, cara. É foda. Eu temo agora. Se até o Felipe Luiz tá na reta aí, o que será do Flamengo nesse segundo semestre, desse jeito? Qual será o time do Flamengo? Qual será o elenco do Flamengo? Se cai numa Libertadores, vai que acontece. Cai pro Internacional. O Felipe Luiz tá seguro no cargo? Não sabemos, cara. Não sabemos. É uma grande incógnita aí e tem que resolver esse pepino aí, cara. Você acha que o Boto sai? Ah, mano, e depois dessa mensagem aí do off aí, eu fiquei confuso pra caralho, assim. Porque de fato me parecia que ele foi atropelado. Parecia que ele foi simplesmente passado pra trás. E aí, se ele for nessa situação, um diretor sério, ele pega as coisinhas dele e vai embora. Não faz sentido ele continuar no clube depois de ter sido atropelado. Mas aí ele solta um negócio meio que em off, dizendo que na verdade encontrou um jogador melhor, que tudo isso é... Aí, cara, assim, se for isso mesmo, eu não entendi esse teatro. Não entendi esse teatro. Você inventou uma guerra dentro da diretoria, a troco de quê? Sinceramente, tá muito confuso essa situação pra mim. Eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais pra entender o que se passa dentro do clube. Mas eu vejo que se fosse pra ele sair, ele já teria saído. Eu acho que ele vai acabar continuando. E vamos ver o trabalho que ele vai fazer aqui pra frente, cara. Porque o Flamengo precisa de jogadores, precisa reformular ainda mais esse elenco. É uma comissão técnica que privilegia muito a parte física. Tanto que a não utilização do Pedro tem a ver com isso. Eu acho que a questão do Arrascaeta, se bem que nesse mercado aqui nosso sul-americano é um jogador que ainda decide, mas jogando um jogo de mais alto nível, você viu que ficou difícil para ele contra o Bayern. Então, são questões que o Flamengo precisa repensar, né? O Bruno Henrique, o que vai acontecer com o Bruno Henrique com relação a tudo o imbróglio do Bruno Henrique que ele está atravessando, né? Se ele for punido, né? Você tem uma série de questões para resolver com relação ao plantel desse time. Dinheiro não falta, mas também não é uma coisa nossa, tá sobrando loucamente. A gente tá no futebol brasileiro, pô. Quem vai substituir o R$ 1 bilhão Gerson? de reais, de 1 bilhão e pouco de arrecadação, não são 3 bilhões, 4, né? Assim, o Flamengo precisa, para continuar sendo saudável, também não pode fazer loucuras e mais loucuras. Embora o Flamengo também tenha muitos ativos e consiga, pode lucrar muito com eles. O próprio Arrascaeta pode ser esse nome, o Pedro, o Michael, agora que parece que tem proposta dos Emirados Árabes. O Flamengo, eu acho que está numa boa posição para conseguir fazer uma boa janela. O Boto vai ser esse cara que vai conseguir montar um time absolutamente vencedor? Eu tenho minhas dúvidas, viu, velho? Eu tenho as minhas dúvidas até aqui. Quem que é o cara que o Boto trouxe até agora e que tá fazendo a maior diferença do mundo? Vamos ver o Jorginho, né? A primeira impressão foi boa dele. Mas o Jorginho eu acho que é um cara que naturalmente viria pro Flamengo com ou sem Boto, com todo respeito, velho. Com respeito. Fim de contrato no Como, Arsenal, por exemplo, o Danilo, o Alexandre, esses caras assim, acho que se fosse o Braz, esses caras não teriam vindo? O Boto é um cara pra tentar trazer uma coisa diferente, um cara europeu que chega aqui e faça a diferença. Aí os caras contratam, querem trazer um cara da segunda divisão da Inglaterra, um irlandês. Irmão, vai ver a seleção da Irlanda jogar. Sei lá. Eu acho estranho. Depois de ter contratado o tal do Juninho, né? Então, cara. Então, assim,
O que eu acho que é mais, o que eu tenho gostado mais do trabalho do Boto até agora, acompanhando de longe, é a maneira como ele blindou o vestiário, a maneira como ele blindou o treinamento do Flamengo. O Flamengo não parece mais aquele Big Brother que parecia antes na era Marcos Braz. Que tudo que acontecia no treino virava notícia. Ele tirou muita gente do dia a dia do Flamengo. Tem um dia a dia mais profissional. Agora, do ponto de vista de mercado, ainda prefiro esperar para ver se esse mercado vai ser aquilo que o Flamengo e os torcedores do Flamengo esperam. Dinheiro não falta, mas nem ativos para trocar, mas precisa ser feito um bom trabalho. Isso a gente só vai ver esperando os próximos capítulos, esperando o fim dessa próxima janela.